para começar. Pronto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Bem-vindos. Disciplina Economia de Empresas. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado, lá embaixo, lá no quadradinho ali. Cada um vai procurando na tela. Professor Luiz Kerli. Mais uma sexta-feira. Nós estamos aqui muito felizes de encontrar todos vocês. Nós vamos dedicar a programação de hoje, além de ter aquele, digamos assim, cronograma regulamentar aí, a programação usual. A gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas, voltar um pouquinho às questões de lista de exercícios e, de alguma forma, também nós vamos ter uma novidade. Hoje nós vamos receber a visita de um empresário, um rapaz que se chama Sandro Alves. Ele é franqueado, trabalha já com franquias há algum tempo, tem uma trajetória profissional interessante, já passou por vários tipos de organizações. E aí, por volta de 9 horas, ele vai estar aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre franquia, o que é, o que não é, o que dá certo, o que não dá certo, e como que aquilo ali é uma solução ou não, do ponto de vista, né, de uma economia, tá? Dr. Kerli, o que a gente começa? A gente começa falando um pouquinho sobre os assuntos ou a gente oferece logo de ir para tirar dúvidas, abrir a lista de exercícios? Como é que você gostaria de começar? Não, eu acho que o melhor seria, primeiro, lembrar a todos os alunos que, embora a gente comece a gravar 8h15 e vai até 8h45, a gente tem mais 15 minutos antes. Geralmente, a gente está sempre abrindo 8 horas e, digamos, fechando às 10, embora a gravação possa acabar um pouco antes, mas a gente sempre fica disponível para dúvidas e tal. Então, as pessoas que querem, ou às vezes discutir num grupo menor, estão convidadíssimas a continuar até às 10, mesmo quando a gente feche a gravação, e também convidadíssimas a chegarem às 8, como a gente chega, e sempre tem discussões, sempre se alguns tópicos aí são desenvolvidos. Claro, a gente nunca apresenta matéria nova e tal, porque a obrigação é apresentar nesse horário que está gravado, mas as discussões às vezes são interessantes. Eu acho, Luiz, que a melhor coisa que temos que fazer agora, já que são 8h18 e a gente vai estar somente a 12 minutos da chegada do palestrante, digamos assim, é discutirmos um pouco as franquias sob a nossa ótica teórica dos custos de transação. A gente vai ver... Aqui, só corrigindo uma coisa. Na verdade, ele vai chegar às 9, então nós estamos a 40 e poucos 40 minutos, beleza. Porque eu imaginei, eu não sei porquê, eu acho que eu escutei de 8h30, mas tá bom. Independente disso, acho que vale a pena colocar a relação entre especificidade e custo de transação. E vou colocar primeiro especificidade e a estrutura de mercado, depois outro extremo, especificidade e estrutura empresa, e em terceiro lugar, vamos apresentar especificidade versus estruturas híbridas, transação híbrida, da qual a franchise é uma delas. Então, a ideia fundamental é que as estruturas de governança são uma forma de arranjo das empresas de modo a enfrentar custos de transação, a enfrentar problemas, enfrentar incertezas. Então, se você tem um mercado com um grande número de fornecedores e um produto com pouquíssima especificidade, pode ficar tranquilo que a estrutura mercado vai acabar se impondo. Por quê? Porque não faz sentido, ou na maioria das vezes não faz sentido, você assumir a produção, pagar os custos da perda diminuição dos ganhos de escala, pagar os custos dos custos burocráticos, isso é, você vai produzir agora para você sem as pressões competitivas do mercado,
Então, em geral, numa situação como essa, isso é pouca especificidade, muitos produtores, que é uma das características também, você do mercado, quando você tem muitos ofertantes, por que a empresa vai correr para ela produzir mesmo num nível de produção, numa escala de produção menor? Isso não parece razoável, né? Não é assim que acontece. Deixa Então, eu, esse deixa mercado eu- geralmente, pois não? Desculpa te interromper, amigo, mas deixa eu fazer uma conferência aqui. Como é cedo de manhã, numa sexta-feira, eu quero dar uma Hum. acordada nesse pessoal. Então, vamos lá. Eu quero ouvir 3 exemplos de produto ou setor que tem alto nível de especificidade. Vamos lá. Pensa aí alguma coisa que você acha assim, não, isso aqui não é qualquer empresa que fabrica, você não encontra toda hora fácil de comprar, tem muitos detalhes. Me dá aí um exemplo de 3 produtos que seriam específicos. Então, tem Humberto está dizendo aqui, a primeira tentativa, energia. Eu quero 3. Vamos lá, o que mais? Viviane, Vitor, vou puxar a língua de vocês aí, eu estou querendo ouvir exemplos. Vamos lá, Humberto. Gabriel, quem é que vai? Elidomar hoje está quietinho, está caladinho, acho que ele está tímido. Não precisa abrir o microfone, não. Pronto, está aqui o Elidomar. Vacina contra a Covid. Opa, já temos 2, falta um. Quem vai tentar? Gasolina. Pronto. Então vamos lá, Kelly. Nós temos 3 exemplos aqui de produtos que supostamente seriam muito específicos. Eu creio que está havendo uma certa confusão dos alunos entre o conceito de especificidade e o conceito de monopólio ou oligopólio. Quer dizer, quando eu quando eu falo de especificidade, eu estou me referindo à situação em que a empresa tem que tomar uma decisão de fazer ou comprar um determinado, digamos, insumo. Não precisa ser necessariamente um insumo, porque uma empresa pode se decidir também na verticalização para baixo, pode se decidir, eu mesmo vou vender ou vou contratar ou fazer com um representante, um vendedor, coisas como o tipo. Então, está havendo uma certa confusão, só quero ficar mais claro o conceito. O conceito de especificidade é o conceito de que a empresa, na decisão de fazer ou comprar, agora, o, se eu falasse na vacina, não era o fato de ter só poucos fabricantes da vacina, não, não era isso. O que eu estava falando é, digamos, na produção da vacina, pode ser que tenha um determinado insumo que fosse raríssimo. E aí podia ser uma coisa extremamente específica. Então, os laboratórios podiam dizer: não, isso aí eu não vou, eu mesmo vou comprar de outro laboratório. Vamos supor que na produção da vacina fosse preciso um conhecimento muito específico de um certo conjunto de vírus semelhantes e tal, e que o laboratório que quer fazer a vacina não vai ter tempo, não tem como desenvolver aqueles estudos. Ele pode comprar aquilo de outro estudo. É isso que eu entendo que nós entendemos por especificidade. Voltando para o caso da Tesla, a Tesla vai fabricar um automóvel e ela pergunta: faça a bateria ou compra a bateria? Primeiro, pode ser que nem exista aquela bateria, ela vai desenvolver a bateria. Então, é uma coisa extremamente específica. Então, vamos associar o conceito de especificidade ao conceito de fazer ou comprar. Eu acho que você, colocando esse conceito na sua cabeça, você fica mais claro você encontrar os exemplos. Por exemplo, vou fabricar o meu cuscuz de farinha de milho para vender nas manhãs de Recife. Receita muito simples: vapor, água, farinha de milho, coco, açúcar. Bom,
A gente não tem um grande fabricante, mas imagine que uma empresa falou, sabe uma coisa, eu vou agora vender cuscuz. Todo mundo vende farinha de milho. Nunca ninguém teve a ideia de vender o cuscuz pronto, para chegar em casa, pôr simplesmente esquentar instantaneamente no micro-ondas. Talvez até porque hoje muita gente já faz cuscuz no micro-ondas mesmo. Mas vamos supor que a empresa dissesse, não, vou fazer uma grande produção agora de cuscuz e o cara chega em casa simplesmente em 1 minuto, em vez de 5, 10, 15, em 1 minuto, 2 minutos, ele está com o cuscuz pronto. Ok. A questão de especificidade que se coloca aí. O cara vai produzir milho ou vai comprar milho no mercado? Vai fazer ou vai comprar? Vai produzir milho ou vai comprar milho? Ele quer fazer cuscuz. Mas o insumo milho, ele vai fazer ou vai comprar? Então, é aí que está se coloca o problema da especificidade. É praticamente certo, é quase que totalmente certo que essa empresa vai comprar milho no mercado para produzir o seu cuscuz, vai comprar farinha de milho. Porque não há razão para ele produzir farinha de milho. Tem uma quantidade enorme. Então, você vai no supermercado, você vê a quantidade enorme de produtores de farinha de milho. Então, provavelmente, ele não vai fabricar farinha de milho, ele vai fabricar o cuscuz dele a partir de uma farinha de milho que ele compra no mercado. Por quê? Porque a farinha de milho tem pouca especificidade. É um produto que tem grande quantidade de produtores, que não diferencia-se muito. Estou dizendo isso, é mentira, porque eu diferencio farinha de milho uma da outra. Mas vamos dizer que de uma maneira geral, o cara vai fazer o cuscuz, ele comprar farinha A, B, C, D, ou se vai ser vitamilho, se vai ser coringa, se vai ser... Isso não vai... Ele vai vender o cuscuz dele, provavelmente, do mesmo jeito. Desde que não seja a mim, ele vende do mesmo jeito. Beleza. Ok. Então, ele vai comprar, mas suponha que o camarada vai fazer um cuscuz para vender nas casas de delicatessen, de produtos naturais de muito valor. E ele vai produzir com milho azul. Milho azul? Sim, sim. Nos Andes e tal, milho azul, amarelo, verde, eu já vi milho de toda cor. Então, o cara pode dizer, ó, esse milho aí, meu amigo, você vai ter que ir no Peru e tal. E o cara diz, pô, será que não pode experimentar aí, produzir esse milho? Porque se a gente conseguisse produzir esse milho aqui, a gente ia se diferenciar muito do tal. Por quê? Aí ele podia dizer, não, beleza, vamos produzir esse milho aqui. Por quê? Porque aí esse milho tinha muita especificidade. Tinha uma cor muito específica, tem um sabor muito específico. Então, provavelmente, numa situação como essa, de grande especificidade da matéria-prima que ele quer usar, que é aquele milho azul, para vender um cuscuz azul, um cuscuz com sabor diferenciado e tudo, aí ele poderia produzir o próprio milho, porque era uma coisa muito específica. Mas para produzir o nosso maravilhoso cuscuz amarelo, cheiroso, com sabor que a gente associa ao nosso milho tradicional, provavelmente ele vai comprar farinha de milho, ele não vai produzir milho, nem farinha de milho, nem coisa nenhuma. Da mesma forma, indo agora para frente, fazendo uma verticalização, como diz Luiz, a favor da corrente, a favor do rio, ou para baixo, ou downstream. O cara podia decidir, vou eu vender o cuscuz ou eu vou contratar alguém para vender esse cuscuz? Ou vou... Bom, se o cara estava querendo produzir, vai produzir uma quantidade pequena, ele pode pegar o que é mais normal, ele mesmo pega uma carroça e vai distribuir aquele cuscuz dele e tal. Mas pode ser também que ele decida se por fazer uma distribuição, contratar uma distribuição. Ele pode querer coisas muito específicas, ele pode estar querendo atingir determinados públicos e tal. Então, tem empresas especializadas em atingir determinados públicos e tal. Então, é uma coisa muito mais específica e tal. Então, essa é a ideia de especificidade. Não confundir de nenhuma maneira especificidade com monopólio ou oligopólio. Eu entendo a confusão, porque geralmente especificidade está associado
a pequeno número de ofertantes, a mercado de ofertantes, ou oligopolizado, ou pode ser até monopolizado. Então, mas veja como é diferente. Não é a produção de energia de energia elétrica que é uma. Né, a questão não se coloca aí. A produção de energia elétrica é um monopólio. Um monopólio, que não é a produção. Digamos, a distribuição em Pernambuco de energia elétrica é o monopólio da CELP. Você pode até dizer, mas agora está se gerando muita energia solar, mas tudo isso acaba indo para a linha de transmissão, acaba se metendo numa situação, pelo menos, de oligopólio. Então, a ideia básica de especificidade está associado geralmente ao mercado com um pequeno número de produtores. Sim, sim, isso é verdade. Isso é verdade. Porque se você tem um grande número de produtores, é difícil que o problema tipo de comportamento predador, moral hazard, esse tipo de coisa, aconteça. Porque mesmo se acontece, você pula de um para o outro, vai de um para o outro, tudo mais. Geralmente, a especificidade se associa a um pequeno número de ofertantes, mas não confundir esse fato com a especificidade em si. A gente diz que o, a Amazon, ela não verticalizou-se, porque ela não estava com um mercado muito assim tão específico. Então, ela tem um mercado, ela precisa distribuir fisicamente os livros, precisa. Mas, meu amigo, existe uma quantidade grande de empresas que pode fazer essa distribuição. Então, essas empresas fazem essa distribuição. Veja no exemplo da Folha de Pernambuco. Ela tem, cadê que ela é, ela compra serviços de gráfica. Cadê? Por quê? Porque a gráfica dela é uma gráfica muito específica. E não só específica na qualidade das máquinas, específica na forma que ela funciona, no timing. Né? Então, porque precisa que trabalhe numa hora muito específica, um comprometimento muito específico, aquilo de que se precisar, eu estou na casa dele pegando, volta para a empresa para imprimir um jornal, que aconteceu um fato novo. Né? Então, isso é uma gráfica muito específica. Mas, por outro lado, ela não assume a distribuição. Por quê? Porque para distribuir jornal tem várias alternativas, várias empresas que podem fazer essa distribuição. Então, quando foi para imprimir, ela decidiu, não, eu vou usar a estrutura empresa. Isso é, eu vou ter uma gráfica na estrutura empresa sobre o meu comando hierárquico. Beleza. Se não, meu amigo, se não for assim, como é que tu vai mandar uma Kombi pegar o pessoal da gráfica meia-noite, o cara acabou de chegar em casa 10h30, 11h, mas meia-noite está lá, o cara já tomou uma cerveja, já relaxou, pensando que vai dormir, pensando que vai namorar, pensando que vai comer, o cara chega em casa, volta para trabalhar, volta para trabalhar. E aí, numa situação dessa, o cara bota a gráfica. Mas, por exemplo, na distribuição, ele optou pela estrutura mercado. Quer dizer, não verticalizou para frente, mas verticalizou não verticalizou para juntar produção do jornal e impressão, mas não verticalizou para frente para a entrega do jornal. Mas ela não verticalizou para trás, por exemplo, de produzir o próprio papel que ela usa, nem coisa desse tipo. Então, é preciso separar isso. Então, geralmente, a decisões, a especificidade está ligado à situação de pequeno número de ofertantes, digamos assim, de uma situação de oligopólio, ou mesmo de monopólio. Ou mesmo que não exista quem fabrica aquilo no momento, como é o caso da Tesla, que está fabricando quase tudo que precisa. Mas não associar a estrutura de governança, especificidade, com estrutura de mercado. Uma coisa é um mercado de concorrência perfeita, um mercado oligopolista, um mercado monopolista, não é o mesmo conceito de estrutura de governança e
em última análise, de especificidade. Ok? Então. Deixa eu ajudar com uma dica também, que me ajuda muito. Quando a gente vai buscar energia no mercado, ninguém chega para a Celp e fala assim: olha, eu quero energia a 157 volts, a carga assim, assim, assado. A gente compra a energia que ela manda. E a gente mesmo faz a transformação. Cada um tem o seu transformador em casa. Quando a gente vai comprar gasolina, também a gente não chega no posto e fala assim: olha, não, mas essa gasolina aqui eu não quero, não. Eu quero uma gasolina de octanagem 73 a 77. E eu quero ela com essa densidade. Ela tem que ser mais densa, ela tem que ser gelatinosa, ela tem que ser assim. Então, não é específico. Todo mundo pega a gasolina do jeito que ela vem. E os motores é que são desenhados para usar aquele produto que é genérico, né? Não tem especificidade. Então, a dica que eu gosto sempre de usar é falar assim: deixa eu ver se um produto ou um insumo é muito específico para mim. Eu falo assim: o quão difícil seria de escrever um contrato para comprar isso? Ora, para comprar gasolina, você chega lá e fala: bota a gasolina aí. No pior das hipóteses, o cara pode perguntar assim: você quer aditivada? Você fala: não, não quero. Pronto. É um contrato muito simples. Eu não tenho que chegar e falar assim: não, essa gasolina não está boa, não. Aumenta um pouquinho a octanagem, tira um pouco de volume, eu quero que adicione menos álcool, eu quero que. Né? Então, aquilo é um produto genérico, né? Um produto que todo mundo compra parecido. E se a pessoa fosse produzir a própria gasolina, imagina, eu tenho lá umas máquinas para moer trigo, ou para moer milho, sei lá, moer cana, e elas funcionam a gasolina. Falo, não, mas eu vou produzir minha própria gasolina. Imagina o trabalho que ia dar para fazer um negócio desse. Então, eu vou lá e compro no mercado o produto genérico e me adapto, né? Então, não é específico, nem gasolina. Até porque tem produtos que só são viabilizados com a escala de produção muito alta. Gasolina é uma delas. Você se lembre que o óleo diesel, os combustíveis de uma maneira geral, você se lembre que o que custou em dinheiro, em tempo, em confusão, em enrolação, a preparação dessa refinaria aqui de Pernambuco. Então, nesse caso, você não tem nem essa alternativa. A questão é que você tem muitas vezes a alternativa. Você se põe o problema de fazer ou comprar. E aí, a decisão de fazer ou comprar é extremamente influenciada pela especificidade. Não só. A gente falou, por exemplo, que no caso da Tesla, além da especificidade, por exemplo, a Tesla toma também decisão de fazer, com certeza, nunca, não precisa ninguém me dizer, nunca ninguém me disse isso, mas eu sei que a Tesla verticaliza, porque ela está num processo de produção novo, onde ela está desenvolvendo tecnologias novas, e ela prefere, muitas vezes, internalizar a produção de insumos. Por quê? Porque ela não quer que os concorrentes conheçam a sua tecnologia. Então, não é só a questão de especificidade. Pode ser perfeitamente, a gente está vendo os bancos. Eu não sei, o Antônio disse que a Tesla produz os bancos. Então, para a Tesla produzir os bancos, eu vou tirar a minha conclusão teórica. É porque aqueles bancos têm alguma coisa de específico, de muito específico. Caso contrário, que diabo a Tesla ia fabricar os bancos do carro dele? Que esses bancos devem ter alguma coisa que são diferentes algumas coisas que são diferentes de um banco de um carro tradicional. Eu não acho que a Tesla vai fabricar pneus, eu não sei, mas não sei se a Tesla vai fabricar pneus. Provavelmente ela não vai fabricar pneus, mas eu não estou garantindo, porque eu não sei o que é o peso no carro elétrico, eu não sei se isso vai necessitar pneus. Mas isso aqui, independente de eu não saber, eu mesmo não sabendo, posso dar um bom exemplo. Se o peso de um carro elétrico, se a tração no carro elétrico ocorrer de forma semelhante a um carro a combustão, eu lhe digo que a grande, grande probabilidade é que a Tesla não vai fabricar pneus. Por quê? Porque existe uma quantidade
grande de ofertantes de pneus. Agora, suponha que um carro elétrico, que é perfeitamente possível, vá ter pesos e características de rodagem completamente diferentes do carro a combustão. E aí necessite de pneus completamente diferentes. É possível, num caso como esse, que a Terra disse, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer meus pneus e tal. Mesmo nesse caso, eu ainda acho que o mais razoável seria que ela procurasse os produtores e fazia assim, aí não era através de mercado, ela ia dizer, vou usar a estrutura mercado e comprar pneus, não é isso, ela vai usar uma estrutura híbrida, ela certamente vai fazer um contrato de fornecimento de longo prazo, de acompanhamento de produção, exigências e requisitos e tudo mais, de testes, tudo isso tudo contratado, contratado, contratado. Então, veja, eu acho, assim, extraordinariamente bom que você faça essas confusões, que você faça essa... Você está caminhando, está indo na direção certa, você está associando especificidade um pouco a certas estruturas de mercado oligopolizadas. Mas é isso mesmo, a especificidade é muito comum que ela aparece quando quando eu tenho uma estrutura oligopolizada, eu tenho poucos produtores, eu tenho tal, o cara não quer saber de uma coisa, a minha decisão vai ser comprar, vai ser fazer, porque comprar vai ser muito enrolado. Mas não é a mesma coisa. Então tem que ficar muito claro que uma coisa é a estrutura de mercado, se o mercado é de concorrência perfeita, se o mercado é de monopólio, se o mercado é de oligopólio, isso é uma coisa. Outra coisa é se a estrutura de governança é empresa, estrutura de governança mercado, estrutura de governança híbrida. Isso sim, essas três coisas estão fortemente ligadas à especificidade. Já o monopólio, não. Como o Luiz muito bem falou, a CELP, na verdade, produz uma commodity grande que é energia, com essa tensão, com as tensões que ela oferece, com as correntes que ela oferece. Ok, isso é commodity, todo mundo produz. O fato é que ela é monopolista por conta de regulação, por conta de que o governo decidiu que nessa área daqui só existe uma companhia para vender. Não quero os casos extremados. Você pode dizer, mas muita empresa hoje compra esses produtores, gera sua própria energia, claro que eu sei disso. Muita gente está gerando energia solar, isso tudo é verdade, mas também é verdade a minha afirmação que a CELP é um monopólio na distribuição de energia da área. As exceções, esses pequenos detalhes, não alteram a conclusão. O fato de que muita gente usa poço artesiano e tal, não altera a definição de que a Compesa é uma empresa que tem um monopólio de água e esgotos aqui em Pernambuco. Então é isso. Então, beleza. Se essa discussão toda vai clareando os conceitos de especificidade, o chat aqui os está muito conceitos... rico, viu, Kelly? Olha só. Tem gente comentando sobre a Tesla, a gente vai falar um pouquinho dela. Tem gente falando de motor de carro, e a gente também pode falar um pouco. E tem gente falando também, quer ver? Teve um outro caso aqui, dois comentários da Tesla, e teve um sobre consultoria. Então, consultoria, poxa, quando você vai contratar uma empresa para fazer uma consultoria, né, ou se você é uma empresa de consultoria, você sabe que na hora de fechar um contrato, é um cravo no sovaco, é um negócio difícil de sair. Você chega lá, não, mas eu quero isso. Meu amigo, mas se você for comprar A e não levar B, não vai prestar. Não, mas eu quero comprar A. Não, então deixa eu ver. É um preço, vai pagar como? Quem que você vai mandar aqui? Não, mas eu quero um segredo, eu quero proteção, privacidade dos meus dados. Não, mas eu garanto e tal. Então, é um negócio difícil, um contrato difícil.
E cada vez que vai fechar um contrato, a empresa de consultoria não chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, esse aqui, se você quiser, é isso que a gente faz. Não, a cada vez que ela vai para um cliente novo, ela fala, não, o que você está precisando? Olha, eu posso ajustar esse produto para você. Eu vou fazer uma proposta, a gente negocia em cima dela e tal. Então, a contratação ser difícil dá um sinal de que aquele produto é muito específico, né? Tá, no caso do motor de carro, eu achei também uma provocação muito boa, viu, Kelly? Olha só. Sim. Motor. As montadoras que você tem no Brasil hoje, né? Ford, Fiat Chrysler, Hyundai, essas montadoras que estão aí hoje no mercado, Volkswagen, mais historicamente e tal, todas elas desenvolveram o próprio motor. Elas não vão lá e falam assim, não, eu estou vendendo aqui um Nissan Sentra, mas o motor é da Honda, o motor é da Renault, não, o motor é de um outro cara aí que eu nem sei, você nem conhece a marca. Não, cada uma delas tem aquele motor. Por quê? Porque desenvolver um motor, meu amigo, não é uma coisa muito cheia de detalhes. O motor se encaixa no projeto do automóvel. Ele tem que ser muito específico para funcionar dentro daquele conceito de automóvel que os designers lá estão construindo. Então não é assim, vai desenhando o carro, depois a gente vê um desses motores aí no mercado e coloca. Motor é uma coisa muito específica. Aí alguém ainda colocou aqui num chat, um lançamento antes ainda, falou assim, carro de Fórmula 1. Aí, aí que você vê até o nome das equipes é o nome do motor. Você tem equipe Honda, equipe McLaren, equipe Ferrari. Vez ou outra você tem uma fusão assim de uma empresa Ferrari rodando com motor Honda. Isso não acontece, mas enfim, a empresa a empresa Renault rodando com motor Honda Renault, alguma coisa assim, mas é muito específico, tá? Às vezes acontece de uma montadora menor e tal, é um motor de muito sucesso, pode ser, digamos, franqueado, uma espécie de uma franquia para outros e tal, mas não é o caso, o caso comum é que ela própria desenvolva seu próprio motor. Às vezes, digamos, mesmo na Fórmula 1, uma grande empresa pode fazer, é como se assim, testar determinados motores em concorrentes menores, está correndo com o motor tal, mas o cara está de olho lá, olhando o que é que está acontecendo naquele motor e tal, a rigor, o motorzão dela é ela que cuida dele, porque é uma coisa absurdamente específica. Pois é, e a questão da Tesla, que eu acho que, gente, é muito bom a gente ter a Amazon e Tesla como sendo esses paradigmas para a gente esclarecer os conceitos, né? Então, vamos lá, Tesla. O professor Kerley e eu, a gente fica olhando para a Tesla e fala assim, que diabo esse pessoal está fazendo para querer desenvolver tudo? Essa ideia de desenvolver assento para automóvel, esse negócio pode dar errado. Então a gente está naquele suspense. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a empresa é extremamente inovadora, alguém colocou aqui no chat também, investe num capital intelectual, né, de inovação, de patente enorme, contrata os melhores engenheiros do mundo, tem um enorme segredo por volta daquelas inovações e tal, se protege para ninguém roubar o segredo deles e tal. Então, tem várias coisas que ela traz para dentro e fala assim: não, isso aqui é muito específico, isso é meu segredo, o meu diferencial, eu estou colocando muito dinheiro, muito investimento para gerar essa bateria. Tá, então, isso é uma coisa muito específica. Agora, quando ela vai produzir estofado, alguém olha e fala: opa, esse negócio não está fazendo muito. Será que esse povo endoidou? Será que isso não é uma birra de um CEO, de um presidente meio mandão, voluntarioso? Será que ele não está embevecido com o próprio sucesso? Então a gente fica naquele suspense. Por outro lado, alguém colocou aqui no chat, software. Ora, peraí. Se o carro é elétrico, e se para desenvolver software eu tenho que deixar o cara entrar aqui e ver todos os meus detalhes, conhecer todo o segredo do carro, aí vai, tá, então então vou ter que desenvolver meu próprio software. Então, por isso que ela traz, mas não é que ela é a melhor produtora de software do planeta, não é que ela é porque ali ela está protegendo a parte específica dela. Então, imagine um contrato que eu tivesse que fazer com um programador para dizer assim, ó, depois você sair daqui, você não pode falar de nada que você viu aqui pelos próximos 4 anos, nem com sua mãe.
Como é que eu vou me assegurar que esse cara não vai entregar, não vai dizer detalhes do que ele viu dentro da peça, de como que funciona, de qual que é o segredo daquela eficiência e tal. Então, quando o contrato é muito difícil de fechar, isso é uma grande dica de que aquele produto ou de que aquele setor tem um alto nível de especificidade, né? E só para concluir, a Amazon, alguém botou aqui a Amazon. Gente, vamos entender o caso da Amazon. A Amazon é um paradigma no sentido de que ela produz quase nada. Quase nada. A grande sacada dela é falar assim: eu compro mais rápido que todo mundo e eu distribuo mais rápido que todo mundo. Eu sou uma grande vitrine. Quem quiser colocar aqui os produtos na minha vitrine vai ter que entrar num contrato comigo, porque eu tenho garantia de que eu entrego muito rápido e tudo. E tá aqui, ó, vai ter que pagar para ficar nessa vitrine aqui. Quer vender aqui? Beleza. Então você tem que conseguir me entregar assim, 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 assado, parará, parará. E aí ela negocia com o mundo inteiro, com dezenas de concorrentes para cada coisa que ela produz e vende. É o que ela vende, ela não produz nada. Então a Amazon é um caso de que ela lida com coisas que não são específicas. Ela terceiriza, digamos assim, quase tudo. Né? O que ela faz mesmo é a enorme agilidade na compra, estocagem e distribuição. Então, a Amazon, ela parece ser apenas uma comercial, ela é uma loja, literalmente. Ela não produz mesmo praticamente nada. É isso? Quer completar? Não, digo, você falando isso aqui e eu olhando aqui para as estantes, aí me lembrei desse livro aqui, não sei se você está vendo, de econometria. Econometria avançada com Stata. Sim. Aí esse livro ia ser lançado e tudo, eu pedi para. Tá bom, eu quero quando lançar. Aí o cara mandou para mim aqui. Feito em Lexington, Kentucky. O tempo passa, hein? Eu pensei que era mais. Foi pouco tempo, mas você vê aí. Pode ver, não. 17 de janeiro ou de novembro de 2013, uma coisa assim. O fato é o seguinte: é que esse livro foi impresso aqui nessa data. E eu tive a grande surpresa de 5 dias depois que o livro foi impresso. Não estou falando posto à venda, nem coisa nenhuma, não. 5 dias após o livro impresso, o livro estava na minha mão aqui. Eu liguei para os amigos para dizer: estamos vivendo num novo mundo. Porque, veja, certamente a Amazon fez um contrato com ele e falou o seguinte: avisou para o cara, ó, quando sair da gráfica aí, é saindo da gráfica e já sai com empacotado para distribuição. Assim, não tinha como uma coisa ser impressa em Kentucky e 5 dias depois está chegando na minha porta. Então, isso é um fato novo na história do comércio do mundo, né? Que eu não estou falando que eu paguei fortuna, se eu tivesse pago fortuna, você pode fazer qualquer coisa. Eu paguei o preço normal de distribuição e 5 dias depois está aqui. Então, é isso realmente que ela vende, é isso que ela faz. É ligar produção e consumo de uma maneira rápida, eficiente e barata. Então, ela não precisa produzir nada, ela não produz livro nenhum, ela não controla empresa de distribuição de livro nenhum, de livro de bens. Eu compro livro, mas cada um compra o que quer. E, e ela vende, o que ela vende é serviço. E para fazer isso, ela não verticaliza praticamente nada, porque ela não vai impressão, edição, distribuição. Eu ainda nunca vi um livro edição Amazon, nunca vi, nunca vi. Gráfica Amazon, muito menos. Ela vende de todas as editoras que queira, que acha conveniente, com todas as gráficas que imprimo, usa as empresas de distribuição que ela acha conveniente em cada área, em cada país, e não verticaliza nada. Já a Tesla, voltando para o outro extremo, como o Luiz muito bem falou, verticaliza, segundo Antônio, ele está querendo verticalizar da mina até a entrega do carro ao consumidor final. Ninguém faz nada que não seja ela, inclusive os bancos do carro. Ok. Mesmo que isso aconteça completamente, Antônio deu para a gente um paradigma. Então, um paradigma Tesla, que é o paradigma de verticalização completa.
enquanto que a Amazon, do outro lado, é um paradigma para uma empresa de nenhuma verticalização. Beleza, eu acho que isso. E agora, terminando essa parte, exatamente para fazer a conexão, as franquias estão nesse intervalo entre mercado e estrutura empresa. As franquias são uma forma de você nem comprar direto no mercado, nem você fazer a estrutura empresa. Então, nas franquias, como em toda a estrutura de governança híbrida, uma característica dela é que a posse não é única, como na estrutura empresa. A estrutura empresa se caracteriza exatamente pela posse unificada. Então, o comando pode ser hierarquizado, mas na estrutura franquia, que é uma estrutura híbrida, a posse não. A posse do cara que te vende o McDonald's aqui é uma, de outra loja McDonald's em Recife pode ser outra, da loja em Maceió, João Pessoa, onde quer que seja, são posses diferentes. E o cara que é o franqueador é outro tipo de posse. Então, na estrutura franquia, tem essa característica de que a posse não é unificada. E também ela não usa o mercado. A Amazon, a McDonald's, ela não diz assim, a minha vai ser azul, amarela, o meu símbolo vai ser a bandeira de Pernambuco e tal, e a bandeira, principalmente eu vou dar um toquezinho para ficar tricolor e tal. Não é assim. Não é assim. Aquilo tudo é contratado, formalizado, formatado, e ela se obriga a cumprir essas condições estéticas, e como assim? Condições de limpeza, de higiene, de eficiência, não pode demorar mais do que determinado tempo, como não pode comprar alface em qualquer lugar, não pode comprar pão em qualquer lugar. Então, tudo isso está formatado. Mas isso não é uma estrutura empresa. O franqueador não é dono do franqueado, ele não tem estrutura hierárquica, aquilo se dá através de contratação. Nem é mercado, porque o cara não vai no mercado fazer o que quer, então isso é uma clássica estrutura híbrida, que junta características da estrutura mercado e da estrutura de governança empresa. Então, já está chegando está 2 minutos Já está aqui conosco. Já está na linha. Então, a gente tem que olhar, ele vai falar muita coisa importante, mas a gente tem que olhar para o que ele está falando dentro da nossa teoria. Ele está falando de uma estrutura de governança que ele nem vai se referir a isso, ele não está preocupado com isso, mas a gente está olhando, é uma estrutura de governança híbrida. O cara que é franqueado não é o franqueador, isso não é estrutura hierárquica, ele não vai no mercado e tudo mais. Então, portanto, a gente estuda a teoria, do jeito que a gente criticou ou avaliou o vídeo de Antônio sobre a Tesla, a gente também tem que avaliar a apresentação, que desde já a gente já agradece sobre o tema de franquia, e usar o que a gente está aprendendo para ir colocando a estrutura, a franquia dentro de uma estrutura híbrida, olhar para a franquia como estrutura híbrida. Quando ele estiver falando, fique pensando nisso. A franquia é um tipo de estrutura híbrida, o cara não é dono e não é mercado e tudo mais. Beleza, vamos lá, 9 horas. Então, Sandro, muito obrigado. Pessoal, a gente está aqui, né, Sandro, a disciplina chama-se Economia de Empresas. Nós estamos hoje, nessa manhã, com uma turma de administração. Mais tarde, nós vamos contar contigo também na turma de economia, tá? Eu e o professor Kerli, aqui do meu lado, nós estamos responsáveis pela disciplina esse semestre. E a gente queria te agradecer muito a sua participação aqui. A gente sabe que você é um parceiro da Rural, né? Frequentemente a gente está trazendo, convidando você para participar dos nossos eventos, dialogar com o nosso público aqui. Então, é uma grande alegria ter, tá? A gente precisa sempre fazer uma espécie de uma apresentação, então eu fico muito confortável de estar apresentando aqui não só um empresário, uma pessoa que eu admiro,
né, profissionalmente, mas também um amigo. Então, vou falar um pouquinho. O Sandro, além de ser mineiro como eu, vem lá da região lá de Itajubá. Na verdade, a cidade dele é menorzinha, lá do lado de Santa Rita do Sapucaí, mas é um cara que teve uma carreira de muito sucesso dentro do setor de tecnologia, trabalhou por muitos anos na Nokia, veio para Recife para montar uma unidade da Nokia aqui, teve muito sucesso nesse projeto e tal, mas a um determinado ponto da vida ele ficou tentado a alçar novos voos e buscar novas experiências. Então, ele hoje é um empresário, já trabalhou com diferentes franqueadores em diferentes setores, e a gente queria, Sandro, claro, te agradecer muito, te acolher de uma maneira muito agradecida, muito feliz por ter você aqui, e ao mesmo tempo também pedir para você contar um pouquinho de assim, como que funciona um empresário, como que ele trabalha uma franquia, como o quanto de liberdade que ele tem, por outro lado, o quanto que ele acaba acrescentando da sua própria, do seu talento, da maneira de lidar com o cliente. Como é que funciona essa solução, né? Mais uma vez, obrigado, bom dia. A palavra está contigo. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor. Dois Luiz, né? Professor Luiz Maia e Luiz Kelly. Isso. Kelly, correto? Correto. Bom dia a todos vocês. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu e o Luiz somos amigos há um bom tempo. Eu conheci o Luiz quando ele foi meu professor na cadeira de macroeconomia, no MBA de finanças, que teve aqui em Recife, do IBMEC. Foi a primeira turma de finanças do IBMEC. Então, foi uma turma muito boa e eu tive a felicidade de receber excelentes professores e, desde então, tenho um relacionamento de amizade e de admiração com o Luiz. Estou sempre tirando dúvidas de economia com ele, que é um assunto que eu gosto bastante. Como ele disse, eu sou formado em engenharia de telecomunicações. Eu me formei em 96, trabalhei por muitos anos na área de tecnologia e me especializei em lançamento de grandes projetos do absoluto zero, porque desde aquela época, quando eu me formei, estava acontecendo a privatização do sistema Telebrás. Então, os sistemas de telefonia celular estavam sendo desenvolvidos no Brasil. Inclusive, Luiz, tem muita torre aqui no Recife com projeto meu, viu? Muita torre de celular que foi projeto meu. Então, eu tive essa felicidade de participar desses projetos. Então, eram projetos grandiosos, saindo do zero e a gente tirando ele do papel. Então, era uma dinâmica muito forte, você estava sempre muito em movimento. Mas eu sempre tive uma inquietude de querer empreender, eu sempre tive essa vontade, mas por ter condições de cuidar da minha vida. Eu sentia que, estando numa empresa, eu não tinha a rédea da minha vida e isso me incomodava. Mas isso é uma questão pessoal, eu não digo que seja assim para todo mundo, é uma questão pessoal. Isso me incomodava. E fui trabalhando com isso, depois fui para a Nokia, fiquei quase 10 anos, e na Nokia foi quando eu consegui sair. O grande problema para eu conseguir empreender era basicamente o que tem 99% das pessoas, talvez. Eu não tinha, apesar de ser da área de tecnologia, eu não tinha uma grande ideia tecnológica para implementar. Eu não tinha uma ideia para mudar o mundo e não tinha uma ideia de enorme impacto e também não tinha dinheiro para bancar o tempo para uma ideia vingar e dar retorno. Eu precisava pagar os boletos, como a gente costuma brincar. E, impressionantemente, se vocês ainda não estão nessa fase, vocês um dia vão perceber que os boletos chegam de uma maneira muito rápida, né, Luiz? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Se tem uma coisa rápida nesse mundo, é o tal do boleto. Então, você precisa fazer dinheiro. E eu já era casado e já tinha 2 filhos, então não dava para abandonar o trabalho e
investir, apostar numa ideia. E a franquia aconteceu nesse cenário. A Rose, na verdade, a Rose começou a ficar inquieta porque os meninos já estavam crescidos e ela querendo trabalhar, ela procurava trabalho, mas nada apetecia, nada era legal, não valia a pena. E, de repente, eu cheguei uma vez de viagem, porque eu viajava o tempo todo, eu ficava fora de casa o tempo todo, isso me aborrecia também. Chegou uma hora que cansou. Eu viajava demais. Às vezes eu fazia 2 países numa semana só e ainda voltava para o escritório no Brasil. Então era uma coisa muito cansativa, me desgastou demais e eu não queria mais isso. Eu cheguei em casa de viagem e Rose falou, poxa, achei um negócio muito legal, eu frequentei, esse é um negócio que eu gostaria de ter, ela falou. Eu falei, o que foi? Aí ela me mostrou, era a Depil Action, na época era uma casa especializada em depilação. Era uma inovação no mercado, porque até aquela época, muito tempo atrás, não, eu tenho 13 anos de Depil Action, então, nessa época, 15 anos atrás, 10, 13 anos atrás, a depilação ela era um serviço esquecido no cantinho do salão, né? E era algo que o salão tinha para oferecer, para dizer que tinha, não era um serviço especializado propriamente dito. A Depil Action começou fabricando a cera para depilação. Eles perceberam essa oportunidade e criaram um novo negócio, certo? Esse novo negócio foi o seguinte, poxa, vamos tirar essa depilação de dentro do salão, que hoje é um serviço qualquer, um serviço subalterno, digamos assim, só para preencher tabela lá dentro do salão, e vamos trazer ele para uma coisa especializada. E eles criaram uma casa de depilação. Então, você ia numa casa de depilação, as cabines todas individualizadas, climatizadas, a cera era fabricada por eles entregavam diretamente para o franqueado, para o parceiro de negócio, a cera era totalmente jogada fora, descartada depois do uso. Então, era um processo de segurança muito grande, um processo de privacidade muito grande, e era um serviço extremamente especializado. Surgiu daí um negócio, que virou a Depil Action especializada em depilação. Bom, agora eu entro na parte da franquia. Veja, imagina que fosse você alguém que criou essa casa de depilação. Você, para testar o modelo de negócio, você criou uma loja, testou o modelo de negócio, ele deu certo, começou a dar dinheiro, e você precisa testar mais. Aí você pega e abre uma outra unidade. Abriu uma outra unidade, agora você é o dono, você tem 2 unidades. Com essas 2 unidades, você estressa mais o processo, você faz o processo, o modelo ser replicável, né, facilmente replicável, enfim, você estabelece o que a gente chama de, entre aspas, um padrão. Aí você está ganhando dinheiro, você abre uma terceira loja, fala, vou testar mais esse negócio, terceira loja. Chega um momento que você fala assim, caramba, esse negócio dá certo, eu quero crescer mais. Dentro da sua cidade, já é difícil crescer. Imagina, eu tenho uma loja em Boa Viagem, uma loja no Espinheiro. Até hoje, 2 corpos não conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, cuidar das 2 lojas, ela tem um desafio de deslocamento, ela tem um desafio de distância, tem um desafio de suprimento, etc. Imagina você com 4 lojas, 5 lojas dentro da cidade. O desafio aumenta. Então, o grande problema de expansão para um negócio está focado essencialmente em 2 coisas. Pessoas, eu preciso de gente para cuidar de cada loja, e preciso de capital, eu preciso de dinheiro para fazer isso crescer em diferentes lugares. Eu até consigo fazer isso em Recife, mas e se eu quiser ir para Caruaru, Paulista e assim por diante? E se eu quiser sair do estado, como é que eu vou cuidar disso? Se eu quiser atender o Brasil todo, como é que eu faço? Quanto de dinheiro eu preciso? Quantas pessoas eu preciso? Como eu recruto? Como eu gerencio essas pessoas?
É praticamente impossível no modelo assim você se expandir tão grande em tamanho território ou em tantas distâncias se você resolver fazer isso sozinho. Mas alguém, há muito tempo atrás, existem alguns registros disso, inclusive da realeza e da própria igreja, que começou com os conceitos de franquear, que o franquear nada mais é do que ceder o direito ou dar a licença para. E em 1773, se não me engano, o primeiro registro de uma franquia comercial ocorreu nos Estados Unidos com Benjamin Franklin. Benjamin Franklin é um dos pais fundadores da nação americana. Ele era um empreendedor, foi diplomata, era um homem espetacular. Se vocês tiverem interesse, é uma leitura bibliográfica, é uma biografia espetacular, que vale a pena conhecer. Ele era um impressor lá nos Estados Unidos. E ele ganhou muito dinheiro sendo um impressor. Ele publicava o jornal da Filadélfia e começou a crescer muito com isso. Num dado momento, ele fez algo inusitado. Ele tinha um amigo, uma pessoa conhecida, que era da Carolina do Norte, eu acho, ou do Sul, não sei se na época já tinha Norte e Sul, mas era daquele estado. E eles se juntaram com a seguinte premissa, falaram assim, olha, eu quero abrir um negócio aqui, mas eu não sei fazer o que você faz, mas eu gosto muito disso, a gente se conhece, somos amigos, vamos fazer alguma coisa junto? Falou, vamos fazer da seguinte. Aí o Franklin virou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te ensino tudo, eu te passo o know-how desse negócio, eu invisto, ajudo a investir, e você vai me pagar uma determinada taxa mensal daquilo que você ganhar. Nasceu aí o primeiro registro comercial de uma franquia. Não era chamada assim, mas existia um contrato, existia um acordo entre eles. E ele fez isso algumas vezes, com outras pessoas, inclusive com uma mulher, eu não lembro o estado, que foi a primeira mulher impressora que trabalhou nesse ramo de impressão nos Estados Unidos, lá antes de 1800, e ele cresceu com isso, ganhou muito dinheiro com isso. Então, essencialmente, a franquia é um negócio como qualquer outro. Do ponto de vista de negócio, de empresa, se você encontra na esquina de uma cidade uma cafeteria A e uma cafeteria B, você não vai saber dizer, se não, vamos admitir que você não conhece as marcas, você não vai saber dizer qual é franquia e qual não é uma franquia. Por quê? Porque do ponto de vista de funcionamento operacional, administrativo, estrutural, físico, não muda nada. É a mesma coisa. Você tem que contratar pessoas, você tem que comprar material, você tem que vender, você tem que operar, você tem que gerenciar compras, você tem que gerenciar finanças, você tem que pagar impostos. Enfim, é a mesma coisa, é o mesmo trabalho. A única diferença é que a franquia ela vem envolvida por um modelo contratual. Um modelo contratual que a gente chama de um modelo de negócios. Significa que aquele negócio que você tem, a marca e o processo de negócio, ou seja, o know-how que você usa ali dentro, não foi criado por você, foi criado por uma outra parte que é detentora disso, ela tem a marca, no meu caso, Depil Action, ela registra essa marca, ela é dona dessa marca, e ela criou todo esse trabalho especializado em depilação. Então, tem todo um trabalho ali, tabela de preços, como fazer a depilação, técnica de depilação, homologação de produtos, forma de atendimento, estrutura física, design, arquitetura, todo esse trabalho que se você for fazer sozinho, você vai levar um tempão para aprender e fazer, vai errar várias vezes até o negócio dar resultado. É ótimo, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro e nem tempo para aguentar essa janela de tempo, que é desde a criação da ideia até fazer ela dar dinheiro de volta. As pessoas, como eu disse, na maioria dos casos, têm que pagar boleto.
E aí é que entra a franquia. A franquia, ela é, enquanto começar do zero, é muito lento, é mais arriscado e muito imprevisível. No modelo de franquia, ele é mais rápido, ele é menos arriscado e ele é mais previsível. Por quê? Ele é mais rápido, porque está pronto. Quando você compra a franquia, você compra o direito de usar a marca e compra o direito de usar o modelo, o know-how do negócio. Ele transfere o know-how de negócio para você. Você tem tudo pronto. Você achou o local para implementar a loja, eles fazem o projeto arquitetônico, você implementa. Então, significa que, em geral, de 3 a 6 meses, você tem um negócio funcionando. Você abre as portas e começa a vender. Pronto. E para isso você pagou a taxa inicial de franquia e você pagou o investimento para montar a loja e abrir as portas. No caso de começando do zero, isso demora muito mais tempo. Talvez você vai gastar 6 a 12 meses só para criar o conceito, só para registrar a marca, só para testar isso com os amigos para ver se funciona. Até fazer investimento e abrir a porta vai mais tempo que isso. E, às vezes, não tem dinheiro para aguentar todo esse tempo, certo? Então, nesse sentido, a franquia ela é mais rápida, ela é menos arriscada. Por quê? Porque o modelo está testado, ele já funciona. A franquia já tem diversas outras lojas espalhadas pelo Brasil ou até mesmo na sua cidade. Então, é um negócio que você pode ir lá, visitar e ver como é que funciona. Você pode pegar um avião e ir lá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade, ou até mesmo aqui no Nordeste, visitar uma loja, conversar com o franqueado, dono da loja, e falar, olha, eu estou lá em Recife, então não vou competir com você, estou interessado nessa franquia, queria saber, você pode me falar um pouco dela e tal. A pessoa, se ela for tranquila, ela vai te dizer algo, e você vai poder investigar, você vai poder ver como funciona, você vai poder sentar, você vai poder comprar dele para ver se o serviço é bom mesmo, se o produto é bom, ou seja, ele está ali funcionando. Então, ele já é um modelo testado. Isso diminui o seu risco. E ele é mais previsível. Por que ele é mais previsível? Justamente por esses fatos anteriores. Ele já existe, ele já está em operação, o modelo já é testado, então você já consegue prever com muito mais rapidez e tranquilidade, facilidade, como vai funcionar isso daqui para frente, certo? Então, o modelo de franquia é essencialmente um modelo que nasceu com o objetivo de expansão de negócios através de capital de terceiros. Dada a minha impossibilidade de crescer em todo o Brasil, eu posso montar um sistema onde eu consigo atender e chegar em todas as regiões do Brasil fazendo uso de capital de terceiros, através de um modelo de contrato onde eu faço a cessão de direito de uso da minha marca, dos meus produtos, dos meus serviços e do know-how que eu criei. Daí surgem contratualmente obrigações. Eu, como a parte que comprei a franquia, para entrar nela, eu pago a taxa inicial de franquia. Pago a taxa inicial de franquia, ele começa a me transferir tudo que eu preciso. Eu opero, eu sou o franqueado. Quem me vendeu é o franqueador. Operando esse negócio, mensalmente eu pago outras taxas para essa pessoa. Uma taxa é a taxa de royalties, que é aquela que eu pago mensalmente para remunerar o franqueador, para que ele continue prestando serviços para o franqueado. O negócio não pode parar, ele precisa de suporte, a gente precisa buscar novos fornecedores, a gente precisa evoluir os serviços, a gente precisa evoluir com os produtos. Então, isso fica a cargo do franqueador, e para isso ele é remunerado. E também para nos dar suporte. Sistema de vendas dentro de loja. Poxa, ele tem que estar investigando isso tudo. Hoje nós estamos passando pelo momento da economia 4.0, indústria 4.0, inovações tecnológicas para todos os lados. Então, o franqueador tem que estar de olho nisso, buscar novidades que vão ser implementadas em toda a rede. O trabalho do franqueador é garantir que, se você visitar a minha loja, você vai ter a mesma experiência
quando você visitar a loja do Luiz, quando você visitar a loja da Natasha, do Humberto, da Camila. Então, ele garante que você tenha a mesma experiência de consumo em qualquer loja que você visite. O sistema de franquias ele é muito interessante porque ele funciona muito bem. Ele é muito antigo, é sério e ele está espalhado no mundo inteiro. O maior recanto de franquias no mundo é os Estados Unidos, pela sua característica muito capitalista. Lá é comum você encontrar franqueado com 300 lojas. É comum encontrar franqueado com 1.200 lojas. É comum você encontrar franqueados com mais de 100 lojas, porque lá é muito grande. Se não me engano, são 745 mil lojas franqueadas nos Estados Unidos e milhares de marcas em operação. Então, você tem muita oportunidade de negócio e esses franqueados faturam milhões de dólares. Esse fenômeno é conhecido como o fenômeno do multifranqueado. É aquele franqueado que tem mais de uma unidade de uma mesma marca ou de marcas diferentes. Quando um franqueado cresce com marcas diferentes, ele cresce com marcas complementares. Então, isso ajuda ele na gestão do negócio. Por quê? Porque sendo marcas complementares, elas vendem produtos que se complementam, e isso faz com que ele consiga vender mais. Então, não vale a pena você, por exemplo, em geral, ser dono de um pet shop e, de repente, abrir uma casa de depilação. Não tem nada a ver uma coisa com outra, e você vai ter uma administração completamente diferente, estrutura completamente diferente, e isso pode aumentar muito os seus custos de escritório, de gestão, de operação, e você pode ter margens em decadência. Agora, se você tem um pet e compra um outro... Se você tem um pet e, de repente, você compra uma outra loja que é de produtos para animais, vamos imaginar isso, pô, são absolutamente complementares, entendeu? Então, você acaba aproveitando os clientes de um negócio para o outro e vice-versa. Então, você potencializa o seu negócio e a sua administração, a sua gestão fica menos complicada e menos custosa, financeiramente falando. No Brasil, o fenômeno de multifranqueado, ele vem crescendo e vem ganhando força. Eu sou um multifranqueado pequeno, eu tenho 4 lojas, mas no Brasil existe o maior multifranqueado do Brasil, é aqui de Natal, e ele tinha, antes da pandemia, quase 100 lojas, de 3 ou 4 marcas, eu não me lembro. Tem um outro multifranqueado que eu conheço, que fica lá em Santa Catarina, que também é um multifranqueado grande. Ele não tem a mesma quantidade de lojas, mas ele fatura até mais, eu acho, que o de Natal. Esse franqueado de Santa Catarina, antes da pandemia, a previsão dele era de faturar 223 milhões de reais aqui em 2020. Um franqueado. Então, tem franqueados no Brasil que eu conheço, pessoalmente, que faturavam 70 milhões, vários que faturam 25 milhões, 20, 30 milhões por ano. Então, é um negócio que funciona bem, é um negócio que vem dando resultado e vem transformando a vida de muita gente. Alguns dizem que quem é franqueado não é necessariamente um empreendedor, ele é mais um operador do que um empreendedor. Porque se ele fosse realmente um empreendedor, ele criaria o negócio próprio, dadas as características inquietas do empreendedor. Porque no modelo de franquia, o modelo de franquia nasceu de uma forma centralizada. O franqueador cria tudo, ele pensa em tudo e dissemina isso. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso funcionou, o modelo de controle centralizado funcionou durante décadas e transformou o franchising, ou o setor de franquias, franchising é a palavra americana, transformou o franchising nesse sucesso que é no mundo inteiro. Mas, com a mudança de comportamento social e com toda essa difusão tecnológica, algumas mudanças ocorreram.
esse modelo centralizado passou a ser um problema, virou um gargalo. Num sistema econômico onde a velocidade passou a ser um fator predominante, a velocidade de ação, a velocidade de mudança, a velocidade de reconstrução, a velocidade de difusão de serviços, produtos e ideias, passa a ser um desafio para um modelo centralizado. Não dá para você acompanhar toda a evolução e velocidade do mercado, mantendo o franqueador como um elemento único, pensador e criador dentro da rede. Começou a perceber muito facilmente que é necessário que haja descentralização. Então, passou a haver um movimento de dar mais liberdade para as pontas. As pontas são as lojas, são os franqueados, porque os franqueados passaram a ter a necessidade de agir com mais agilidade, responder mais rapidamente aos movimentos dos mercados locais. Porque o movimento do mercado local vem ocorrendo o tempo todo e o franqueador não dá tempo, não consegue atender isso. Então, esse sistema de franquia tem passado por uma transformação bem interessante, que também é influenciada pela tecnologia. Porque se vocês observarem, a tecnologia ela descentraliza as coisas, né? Você tem esse bichinho aqui na sua mão e você tem o poder de fazer quase tudo com ele. Pago conta, faço divulgação, faço marketing, atendo cliente, você faz tudo aqui. Então, o fato de isso existir e você ter diversos serviços associados a ele faz com que você ganhe rapidez, você ganhe flexibilidade. Então, as empresas começaram a trabalhar num modelo onde permite que o franqueado comece a ter mais autonomia. Só que é difícil isso no começo, é uma mudança cultural, a gente está todo mundo aprendendo a fazer com isso. Então, algumas perguntas ficam, espera aí, eu vou dar autonomia, mas como eu garanto que a pessoa lá em Recife não vai fazer desculpe a palavra, uma porcaria com a marca? Como eu garanto que uma pessoa ali não vai lançar uma propaganda que possa ser impactante na questão de gênero? E como é que aquela pessoa ali, como é que eu garanto que o meu franqueado não faça uma besteira falando sobre alguma coisa racial? Não intencionalmente, mas a gente percebe que a falta de experiência e, às vezes, falta de noção mesmo, faz com que as pessoas cometam erros. Então, é muito fácil hoje em dia você, com a maior das boas intenções, fazer uma livezinha ali no seu celular e aquilo ser uma agressão racial, você nem percebeu no momento, cai na rede, e em 2 horas você está destruído. Só que você representa uma marca naquele post. Não é você que está fazendo o post. Quem está postando é a sua marca, a sua empresa. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Foi o cara de Natal que fez isso. Não, o cara de Natal ele é um franqueado como você. Ele está debaixo da mesma marca. Ele é da empresa Alfa Beta Gama e você é da empresa Alfa Beta Gama. Então, impacta todo mundo. Então, essa transformação de flexibilização no sistema de franchising está acontecendo, né? Com o volume de demissões que ocorreu, com a dificuldade de empregabilidade, de empregos que está ocorrendo no mundo inteiro antes e agora mais ainda no pós-pandemia, o sistema de franchising está sendo muito procurado, porque ele é uma excelente opção para quem quer começar a empreender pela primeira vez. Porque você já pega todo o modelo pronto e começa a ter o apoio do franqueador. Você aprende a operar e sai fazendo. Então, o franchising acaba sendo uma excelente escola para empreendedores de primeira viagem. Eu fiz isso, deu certo, vem dando certo, gosto do modelo, acho muito legal. Por causa disso, eu até criei um canal que chama Manual de Franquia. Se você for no YouTube, você procura Manual de Franquia, tem vários vídeos onde eu crio conteúdo, vendo cursos para quem quer empreender pela primeira vez, vendo cursos para quem já empreendeu e quer tirar mais resultado do seu negócio.
Então, a gente vem trabalhando esse modelo e a gente está percebendo um aumento de procura muito grande dentro do modelo de franchise. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é menos arriscado e ele é mais previsível. Esse é o modelo de franchise. Isso é franchising. Dentro disso, você tem várias variações. Franchising de loja que é só produto, franchising de loja que é só serviço, franchising de loja que é produto e serviço. Você vem as transformações do varejo, né, que encaixa dentro disso tudo aí, mas aí já é outro assunto e a gente já amplia bastante a conversa. Mas no que diz respeito ao franchising, a essência é basicamente isso. Meu amigo, muito obrigado. Que síntese maravilhosa. Olha só, eu vou passar a palavra para o Kerli, para ele fazer alguma pergunta, algum comentário, mas também já vou avisando para a turminha aí, viu, gente? Ó, o chat está aberto aqui, eu quero ouvir perguntas, comentários sobre a fala do Sandro, inicial, e eu já faço logo uma provocação, assim, a gente tem discutido muito aqui, sabe, Sandro, a ideia do fornecedor. Mas, enfim, como é que é a característica do insumo, né? Você tem um contrato aí, e isso, de alguma forma, coloca certos limites na gestão do negócio. Mas deixa o Kerli primeiro fazer algum comentário e eu vou ficar de olho aqui no chat para trazer algumas perguntas. A gente também sabe que o tempo seu é muito caro, viu, Sandro? Então, a gente também não vai te segurar muito mais do que uns 10 minutinhos, não, tá? Vamos lá. De maneira ágil, vou passar a bola aqui para o Kerli para ele fazer alguma pergunta ou comentário. Primeiro que concordo com o Luiz, uma bela síntese, de uma maneira muito bem estruturada, claro, as ideias todas muito claras, está tudo muito certo. Uma pequena correção é que o primeiro curso do IBMEC aqui em Recife aconteceu nos anos 90, quando você ainda nem havia acabado o curso lá em Itajubá. Mas eu não sabia. Já tinha havido vários cursos, eu mesmo dei aula nos cursos do IBMEC aqui nos anos 90, aqui em Recife. Beleza. Mas o que eu quero chamar a atenção para os nossos alunos é para o fato que o Sandro aclarou ainda mais, de que numa franquia, que é para nós uma estrutura de governança híbrida, uma das características principais é que não há a posse de modo que você não introduz uma estrutura de governança empresa. Então, não há numa estrutura de governança híbrida, da qual franquia é um dos exemplos melhores, quer dizer, não há, nesse caso, uma estrutura hierárquica. O franqueador de Sandro não diz a ele, Sandro, a partir agora da pandemia, você vai fazer assim, a loja desse jeito aí, tal. Não é assim. Ele se rege por contratos, negociações. Então, isso é outro tipo de relação, quer dizer, nem é uma relação mercado. Sandro não pode chegar, e aí eu estou falando tudo isso sem conhecer de franquia, eu conheço de teoria de empresa, mas não conheço franquia, mas eu imagino que tem um contrato que veda completamente a compra de cera no mercado. Quer dizer, não é o mercado que não vai usar a estrutura mercado para se abastecer. E como isso, você sabe que você não está também na estrutura mercado, não está na estrutura empresa, porque não tem o comando hierárquico, não está na estrutura mercado, porque não vai ser o mercado o elemento que vai pautar o desenvolvimento, então completamente coerente com a nossa ideia que a gente vem desenvolvendo aqui de uma estrutura de governança híbrida, da qual a representação, a franquia, a distribuição são elementos muito conhecidos. A franquia, digamos, é um tipo de distribuição, é um tipo de representação, mas que tem todas essas especificidades que o Sandro colocou aí, né? Então, completamente dentro da teoria que a gente está desenvolvendo, e mais uma razão para agradecer a Sandro por mostrar aos alunos
como a teoria que a gente vem desenvolvendo no curso pode ser utilizada para compreender a atividade econômica na prática. Então, muitíssimo obrigado e vamos dar margem para que os alunos participem dessa discussão. Sandro, assim, só para fazer uma ponte também, assim, um pouco da fala sua com a fala do Kerli, aqui a gente está falando de estrutura empresa, quando a gente pensa uma cadeia de produção toda integrada dentro da mesma organização. Então, desde a matéria-prima até a venda, a gente chama isso de estrutura empresa, e daí a expressão que Kerli usou de estrutura hierárquica. Então, hierárquica entre os departamentos, ali tem um comando só, entendeu? Que determina a especificidade da matéria-prima, a especificidade da primeira transformação, como que tem que chegar, sair de um setor para chegar no outro e tal. E o outro modelo seria o modelo mercado extremo, em que a gente tem lá a empresa comprando tudo e fazendo basicamente só uma espécie de montagem, às vezes apenas só a distribuição, como é o caso da Amazon. Então, no caso da franquia, a gente está falando desse modelo híbrido. Eu estou aguardando aqui as perguntas do pessoal, mas se quiser comentar um pouquinho, Sandro, sobre essa questão do fornecimento, da qualidade, do que está, o que não está no contrato, seria muito legal também, por favor. Tá. Olha, a questão do fornecedor ela é muito importante, porque, veja, você precisa garantir qualidade em toda a sua rede. Para garantir qualidade, você tem que ter um processo de busca e seleção de materiais e fornecedores, uma curadoria, digamos assim. Se você deixar isso solto, infelizmente, existem pessoas de bom senso, existem pessoas de senso duvidoso. Então, pode ser que o Luiz tenha uma loja com um material muito bom, porque o Luiz é uma pessoa extremamente cuidadosa, e se você deixar solto, pode ser que o Sandro não seja uma pessoa tão cuidadosa e vá atrás de um material que não seja tão bom. Compra mais barato, visando somente o lucro. Isso, num dado momento, vai impactar a marca. Então, aqueles insumos que são fundamentais na prestação de serviço ou na venda do produto, é bom que seja homologado pelo franqueador. Ele busca esses fornecedores, faz todos os testes de qualidade e de produção e de logística, afinal de contas, são várias lojas no Brasil, o fornecedor tem que ter condições operacionais de entregar todo mês uma quantidade crescente de material. E escala, então, né? E escala, né? E escala. Exato, em escala. E não só isso, ele tem que entregar. E quando o franqueador negocia com esse fornecedor, ele negocia o seguinte, falou, amigo, eu quero fazer um acordo com você para você atender a minha rede. A minha rede tem 110 lojas, a minha rede tem 350 lojas. Cada loja vai comprar de você, no mínimo, 500 quilos de cera. Eu já tenho loja que compra 2 toneladas de cera. Então, você não vai fazer o mesmo preço que você faz para um cara que compra 50, 100 quilos de cera. Você vai conseguir um preço melhor. Então, o ganho de escala passa a ser interessante. Então, por isso que o fornecedor homologado é algo interessante dentro da economia em rede. Então, você vê 2 fatores aí. Um é econômico e outro é de qualidade. Um é econômico e o outro é operacional. Então, é importante você homologar clientes do ponto de vista operacional para manter a qualidade, o fornecimento, a logística e a capacidade da loja. E do ponto de vista econômico, você ganha em termos de escala. Então, a franquia se preocupa com tudo isso e coloca no contrato que você só deve fazer acordo com fornecedores homologados. Então quer dizer que se eu precisar comprar um pacote de açúcar, uma colherinha para mexer o café dentro da loja, eu tenho que pedir benção para o franqueador? Não. Esses são produtos de consumo. Esses não são insumos da loja. Os insumos são aqueles que você usa para prestar o serviço ou vender o produto. Esses são homologados, que impactam diretamente na imagem da marca e na experiência do consumo junto ao cliente. Isso é controlado e tem que ser, eu acho importante. Já as outras coisas que são acessórias,
que são necessárias e terceiras dentro da loja, você tem a liberdade de buscar fornecedores locais para te ajudar. Excelente. Então, já tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar com a primeira aqui. Aliás, não sei se é a primeira, mas é que me chamou mais atenção aqui. Falando assim, aproveitando o conhecimento do Sandro com franquias, gostaria de saber o que mudou com a nova lei das franquias. E a pergunta mais específica, houve uma maior proteção ao franqueado? E alguém também falou assim, não existe essa possibilidade de um franqueado virar um potencial futuro concorrente da marca? Então, eu acho que aí a gente tem mais ou menos uma questão meio que legal e de que maneira que isso é equacionado na sua visão. A lei de franquia, ela teve uma evolução recente, ela teve uma evolução recente, mas ela não foi, eu diria que foi sutil, não foi algo muito grande. Ela basicamente evoluiu um pouco mais no que diz respeito às obrigações das partes, do franqueador e do franqueado, mas seguindo a linha que já existia. E também deu uma pincelada um pouco mais sutil, mais clara, numa cláusula que é muito discutida, que é o direito de concorrência, que é a vedação da concorrência, que é exatamente ligado à segunda pergunta. Por quê? Porque dentro do contrato de franquia existe uma cláusula que é uma cláusula de concorrência. Se você for, inclusive, no meu canal, você vai encontrar lá a entrevista com o Alexandre Davi, onde eu faço uma entrevista com ele sobre a lei de franquia, só que foi no ano passado, então ainda era a lei antiga. Mas é basicamente a mesma coisa. Lá a gente fala sobre o sistema de franquia e numa outra parte a gente fala sobre a cláusula de não concorrência. No contrato de franquia vem uma cláusula de não concorrência, porque do ponto de vista geral, eu poderia ficar na DPO Action 2 anos e falar, pô, já aprendi tudo, não quero mais, saio, né, e vou embora. Lembrando-se de que o contrato de franquia tem prazo, 4 a 5 anos. 5 anos é o mais comum. No final de 5 anos, pode renovar ou não. Eu posso não querer renovar, a franquia pode não querer renovar comigo, ou nenhum dos dois querem continuar, ou ambos querem continuar, então prorroga-se por mais 5 anos. Então eu poderia falar, não quero, já aprendi tudo, não vou ficar te pagando royalties e nem propaganda. Então existe ali uma cláusula de não concorrência que dita regras para que eu não saia da rede e vire um concorrente. Porque, veja, ela me transforma, a marca me transfere uma série de know-how. Eu não sabia fazer nada disso, aprendi com eles, e agora que eu aprendi, eu vou deixar e vou virar um concorrente, não é algo ético de se fazer, né? Então, a cláusula de não concorrência serve para evitar esses problemas. Só que não havia um balizamento jurídico muito bem estruturado e essas cláusulas eram consideradas muito diversificadas e muito abusivas. Então, a lei trabalhou um pouco mais isso e deixou essa questão um pouco mais clara. Então, a gente está evoluindo. Mas, se você entrar na lei, você pode dar um Google aí, lei nova de franquias, você vai ler essa lei nova de franquias e você vai ver que ela tem uma página, ou uma página e meia. Ela é extremamente simples. Ela tem um modelo americano. Ela prevalece, ela se pauta pela absoluta transparência na relação entre as partes. Então, ela não tem a intenção de cercear, fechar, limitar o que pode e o que não pode ser feito. Ela dá diretrizes fundamentais, né, e parte da prerrogativa de que é um contrato de negócios entre duas partes interessadas e que essa parte interessada que trabalhe os acordos dentro desse contrato. Então, ela tenta usar a ideia do capitalismo americano. Deixa que as partes
eu dou aqui diretrizes gerais, princípios fundamentais, e deixa que as partes se resolvam. Deixa que haja flexibilidade para que eles negociem o que for melhor para eles. Se a lei tentar fazer isso, ela engessa o modelo de franquias e a gente não consegue crescer com tanta facilidade. Mas, por também deixar isso, entre aspas, um pouco solto, alguns abusos podem ocorrer. Aí vem uma segunda etapa que tenta acabar com esses abusos. Ou acabar com essas, eu não diria abuso, porque passa a ser algo litigioso, ruim, né? Mas eu diria assim, imperfeições. Então, nada mais justo de que daqui a uns 10 anos, 5 anos, 7 anos, possa haver uma nova versão da lei, tentando ajustar novas imperfeições que a gente vai perceber ao longo desses anos, tentando ajustar novas necessidades em função da evolução de mercado. Dá uma olhada no Google, você vai ler, não precisa ser advogado, é muito simples, você vai entender muito facilmente o que a lei de franquias fala. Excelente, Sandro. Olha, nós queremos te agradecer realmente a sua participação. Toda vez que você vem aqui na Rural, a gente fica, poxa, muito agradecido. É um grande prazer tê-lo e a gente fica torcendo para que em breve tenhamos mais projetos aí. Eu não sei se outros colegas aí estão animados para uma sexta-feira de manhã, mas eu queria fazer uma foto. Então, quem quiser, abre seu vídeo. Quem quiser, fecha seu vídeo. Enfim, nos próximos 10 segundos eu vou apertar um Ctrl Print Screen aqui para a gente celebrar e guardar um pouquinho essa memória, tá? Mas, mais uma vez, a gente já tem aqui no chat, várias pessoas colocaram links interessantes aqui, sabe, Sandro? Colocaram o seu canal do YouTube, colocaram um link para a própria lei, lá no site do Palácio do Planalto. Então, depois, as perguntas que a gente não conseguiu fazer, a gente depois te encaminha e você tendo disponibilidade, você grava um áudio, sei lá, manda uma dica de leitura, alguma coisa assim, tá bom? Tá bom. Então, vamos tirar uma foto. 5, 4, 3, X. Maravilha. Obrigado, gente. Sandro, muito obrigado, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. E logo mais a gente vai ter, com a promessa de que, dependendo da sua disponibilidade, na hora que terminar a aula da noite, a gente já abre uma garrafa de vinho e já vai estendendo o papo, tá bom? Com certeza. Okay, muitíssimo obrigado por sua apresentação coerente, organizadíssima. Muito bem, parece coisa de engenheiro. Parabéns. Obrigado, professor. Foi um prazer conhecê-lo. Espero poder apertar sua mão pessoalmente uma hora. Não precisa nem dizer que eu sou modesto e que também sou engenheiro, né? Que bom, é um colega. Um abraço, cara. Uma boa sexta-feira aí. Professor, o senhor esqueceu de pedir ao Sandro a promoção. As meninas estão esperando aí. É mesmo, cara. Teve aqui vários concorrentes aqui falando assim, eu tô com não sei o que laser, mas se tiver um desconto eu vou mudar para DPU Action e tal. Olha, pode ir que nós estamos com promoções excelentes esse mês. A gente tem promoções, a gente tem a fotodepilação, que também é uma depilação com luz, só que é uma luz pulsada. Luz pulsada e laser é o mesmo princípio, a depilação com base em luz. A diferença é que o laser é um feixe concentrado e a fotodepilação é uma luz pulsada, é aberta. A foto dói muito menos, mas ela tem o tratamento tão eficaz quanto o laser. Aliás, Luiz, essa é uma curiosidade, muita gente chega perguntando, poxa, mas o laser é melhor do que a fotodepilação. Eu falo, não tem sentido, não existe isso. Os dois funcionam com luz. O laser é luz e a foto é luz. A diferença é que o laser é um feixe concentrado. E por ser um feixe concentrado, ele acaba provocando muitas vezes dores. E a fotodepilação é uma luz pulsada, espalhada. Então, ela tem o mesmo efeito de fazer a depilação, mas ela não tem a concentração. Então, ela não provoca dor. É muito mais tranquilo.
E outra coisa que é muito importante, vocês meninas e rapazes também, porque muitos rapazes fazem depilação, viu? Não existe nenhum preconceito. Eu tenho muitos homens que fazem depilação. O laser, ele tem... Quando você compra uma máquina do laser, você tem faixas da luz. A faixa de luz, ela serve para atender cores de pele diferentes. Sabia disso, Luiz? Sabia não. Aquilo lá é o seguinte, a nossa pele tem melanina. Quanto mais negro, mais melanina. E quem atrai a luz é a melanina. Então, vamos lá. Se você usar uma máquina, a máquina de laser, ela não consegue atender toda a gama de pele. Então, você tem uma máquina que é para pele mais clara, uma máquina intermediária e uma máquina para peles mais escuras. Uma máquina para pele mais escura tem que trabalhar necessariamente com uma potência menor. Por quê? Porque a melanina da pele negra atrai muito, certo? Só que é o seguinte, o mercado não fala isso para os clientes. Então, você que é um cara clarinho, de repente você vai numa loja que tem uma máquina que ela é construída para uma pele mais escura. Então, essa máquina usa uma potência menor. Por quê? Porque como é para pele, uma faixa de pele mais escura, ela tem menos potência. A sua pele tem menos melanina, ela precisa atrair mais a luz. Então, tem que ter mais potência. Então, nesse tipo de máquina, você vai ter um resultado ruim. Entendi. Por outro lado, uma pessoa de pele escura, se ela for numa loja que tem uma máquina para pele clara, essa máquina tem mais potência, porque a pele clara atrai menos a luz. Então, você tem que ter mais potência para fazer a mesma qualidade de depilação. Só que eu sou negro e eu tenho muita melanina. Eu posso ser queimado numa máquina dessa. Entendi. Então, isso está sendo um problema no mercado, de modo geral. E a vantagem da fotodepilação é exatamente essa. Ela atende toda a gama de pele. E o ajuste de potência é feito de acordo com a anamnese que nós fazemos na sua primeira consulta. Tá, e aí vai ficar mais fácil. Hã? Aí vai ficar mais fácil, então, depois de você mandar o cupom, beleza? 50% de desconto. Olha Esse aí, mês, ó. 50% de desconto. Pessoal interessado aí. Você compra o seu pacote e tem 50% de depilação. Corre lá. Depil Action Rio Mar, Recife, Shopping Recife, Espinheiro, na Rua do Espinheiro 547, Antônio Falcão, em Boa Viagem, 565. Já fiz o Obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? Um abraço. Até mais tarde. Até mais tarde. Pessoal, eu vi que algumas pessoas já pularam fora. Então, antes da gente encerrar nossa gravação aqui, deixa eu primeiro comentar aqui. A gente acabou não indo para o questionário que vocês estavam com dúvida. Então, vou combinar aqui, vou pensar alto aqui, Kerly. Quem puser perguntas sobre o questionário lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente se compromete a tirar as dúvidas, ou por áudio, ou até por vídeo, tá? Dependendo se a pergunta envolver uma explicação mais detalhada, que envolva alguma coisa visual, que possa ajudar, a gente até grava um videozinho, tá? Mas, então, não hesitem em postar dúvidas sobre o questionário da terceira semana, sobre as aulas dessa semana, né, que o professor Kerly falou aí, que tem um pouco mais de gráfico. Então, coloquem suas perguntas lá no grupo de WhatsApp, que a gente não só responde por áudio e, eventualmente, a gente grava um vídeo para completar, tá certo? De modo que não deixe nada para trás. O que mais, Kerly? Então, acho que isso. Tem que realmente agradecer aí o Sandro pela aula, a gente agradeceu todo mundo, e sempre ter isso em mente, quer dizer, as teorias servem, as teorias são feitas, servem para a gente viver com mais facilidade no mundo. Então, uma coisa é eu escutar uma pessoa falando sobre franquia, e outra coisa é eu escutar uma pessoa falando sobre franquia quando eu conheço teoria da estrutura de governança.
Quer dizer, então eu olho para uma franquia, ele está falando e eu estou falando o tempo, eu estou fazendo o tempo todo conexões com a minha teoria. Então, eu já disse várias vezes isso, que eu tinha um professor, um grande professor da área de eletricidade, que dizia que não conhecia no mundo coisa nenhuma mais prática do que uma boa teoria. E eu digo a mesma coisa. Quer dizer, se você tem uma boa teoria para a situação, você está, meu amigo, você está armado como ninguém no mundo para passar pelas situações. Uma boa teoria é um guia para você tornar as coisas muito mais simples. Então, ele pode falar o que ele quiser sobre franquia, e eu vou gostar e eu vou aprender. Mas eu tenho uma visão de teoria sobre a ótica das estruturas de governança que me permitem olhar para aquilo de uma maneira muito mais ativa, de uma maneira muito mais frutífera do que alguém que está pegando aquelas coisas como informações isoladas. Excelente. Ô, mestre, Pois não. permita-me só fazer uma questão aí. Por exemplo, o que leva uma pessoa a ir a The Pure Action ou ir a uma outra empresa que não tem essa marca? E aí a gente fazer uma referência ao ativo intangível, à marca, à reputação, ao capital intelectual. E aí a gente pode, fazendo alusão ao que a gente está discutindo na aula de hoje, dizer que esse ativo intangível é de alta especificidade? Sem dúvida nenhuma. Uma forma de especificidade está na marca. Você, muitas vezes, você só aceita um produto de determinada marca. Isso é um grau de especificidade total. Então, o sonho de consumo de toda empresa é ter uma marca que seja quanto mais específica, melhor. Uma coisa é você dizer, eu quero comprar uma camisa, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro, e você dizer, eu quero comprar uma camisa da marca X, sei lá, Lacoste, eu quero comprar um celular da Apple, eu quero comprar um automóvel da GM, aquele Onix da GM. Então, toda vez que uma empresa impregna sua ideia, sua cabeça, de que ela é a melhor solução para você, ela está aumentando muito o grau de especificidade. Então, marca seguramente é um ativo específico, não há dúvida. Boa pergunta, Elidomar. O que mais, gente? Mais alguma curiosidade, pergunta, comentário, reclamação, sugestão? Eu acho que já está perto de 10 horas, está todo mundo ansioso para ir tomar aquela segunda dose de cafeína. Vamos embora então, gente. Muito obrigado a todos, um abraço e na próxima semana a gente está junto. Qualquer dúvida, coloque lá no grupo, nós vamos voltar, nós vamos tirar dúvida, vamos fazer áudio, vamos fazer vídeo, vamos fazer o que for, tá? Não deixe acumular. E não deixe mesmo, porque essas aulas que tem aí, tem gráficos, tem coisa que você vai precisar ver certamente muitas vezes. Então, vá começando a ver isso e você vai precisar dessas ideias para responder o questionário. Então, como é que você responde os questionários? Vendo os vídeos e tirando as dúvidas lá no nosso grupo. Ok? Maravilha. Então, bom dia para todos, bom fim de semana e até na próxima semana com um novo vídeo, novas discussões e um novo encontro síncrono na próxima sexta-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau.